Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Desejo que hoje, quinta-feira, 23 de julho, seja para você um dia de alegria e paz. Hoje é dia de Santa Brígida da Suécia. Também na data de hoje, em 1883, era a inauguração da iluminação elétrica no Brasil. Hoje é dia do guarda rodoviário. Também na data de hoje, em 1900, é a inauguração do Instituto Oswaldo Cruz. E na data de hoje, em 1932, a morte de Santos Dumont. Hoje, quinta-feira, na nossa comunidade paroquial, nós temos a missa às 6 da manhã, na Igreja Matriz. O dia de adoração, você é convidado a passar em um momento durante o dia para vir fazer a sua adoração a Jesus sacramentado. E às 19 horas participar do grupo de oração na Igreja Matriz, grupo de adoração da renovação carismática. E de já, nós lembramos a você, meu irmão, minha irmã, que na segunda-feira, dia 27, nós vamos ter a nossa live pelo canal do YouTube, por aqui, com o tema Por que e como ser católico? Com a participação do enfermeiro Alexandre Pereira. Então é o momento de partilhar mais ainda sobre a nossa fé. Vamos, portanto, escutar o evangelho de hoje. Antes ainda, eu quero agradecer você. Muito obrigado a você que nos escuta, que reserva um pouco do seu tempo para nos escutar, partilhar a palavra de Deus. Fico feliz com os comentários que são colocados e peço que você partilhe este áudio, motive as pessoas a escutarem, a se inscreverem neste canal para nós atingirmos mais pessoas. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, os versículos do 10 ao 17, que diz: Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutem, nem compreendam. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Haverias de ouvir sem nada entender, haverias de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se levantou e se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meu irmão, minha irmã, na profundidade da palavra de hoje que nos é apresentada neste dia de Santa Brígida, nesta quinta-feira, dia de adoração, nós somos convidados a também, certamente surge no nosso coração, quantas perguntas, se até mesmo aos apóstolos que conviveram com Jesus tinham perguntas, dúvidas, e surgiu nos seus corações, quanto mais nos nossos corações. A parábola do semeador tem três partes. A parábola propriamente dita, os critérios para a sua leitura e a leitura da parábola na própria vida. Os critérios para a leitura da parábola do semeador, que é o que motiva os discípulos a perguntarem a Jesus por que ele fala em parábolas, é a questão do uso que Jesus faz da linguagem
metafórica, em especial da parábola. A motivar o discurso de Jesus, esta a pergunta dos discípulos: por que usa parábolas para falar com eles? Está presente na pergunta uma diferenciação no interior do povo de Israel, o povo de Deus. Eles são as multidões às quais Jesus se dirige, mas que, na verdade, não aderem a Jesus. Nós, implícitos na pergunta, são os discípulos e discípulas. Esses foram chamados por Jesus pessoalmente, seguem-no, dirigem a palavra a Jesus, escutam suas parábolas e outras parábolas e suas explicações. São aqueles vós a quem foi dado conhecer os mistérios no reino dos céus. Os seus olhos se embevecem na visão daquilo e daquele que os profetas e os justos quiseram ver e não viram, ouvir e não ouviram. Eles, isto é, os outros, no fundo, os que não reconheceram em Jesus a concretização das esperanças messiânicas de Israel, não se aproximam de Jesus, não seguem Jesus, não falam com Jesus, embora falem dele, e por isso não escutam a sua resposta. A graça não pode entrar em seus corações para que eles pudessem entrar no mistério do Filho e do reino por ele anunciado. Não fazem parte da sua família, mesmo brigando para serem povo do seu Deus. A situação deles é até pior. Não só não estão com ele, Jesus, e essa atitude seria até elogiável, mas contra ele. Estão contra Jesus. É preciso de nossa parte, portanto, tomar consciência de que há algumas fantasias em relação à questão de ver Jesus. Tem gente que lamenta o fato de não ter sido contemporâneo de Jesus. Gostariam de tê-lo visto, ouvido, tocado, como se o encontro com Jesus dependesse da presença física. Quem rejeitou sua presença e o condenou à morte, o viu, ouviu e tocou, mas nem por isso creu. Muito pelo contrário. A fraca e frágil humanidade de Jesus foi para eles uma barreira intransponível para o passo da fé. Mas há, ao mesmo tempo, inegavelmente, uma graça única nessa contemporaneidade. Cada acontecimento único e irrepetível só pode ser visto por quem está presente a ele, no espaço e no tempo. Essa foi a graça também única e irrepetível que os discípulos gozaram. Por outro lado, é mais universal e sempre mediada a situação daqueles e daquelas que creem sem ter visto o acontecimento passado, único e irrepetível. É tornado presente pela palavra de quem o testemunha. Um elemento, porém, estabelece uma plataforma comum entre os dois grupos e é realmente decisivo: colher e acolher o significado do fato. Ver um fato é importante, mas não pode ser trágico. É a situação dos que viram e não creram. Não ver um fato, mas crer no seu significado é salvador. O mais importante no ser humano não é ver. O ser humano é alguém capaz de ler a realidade. Todo acontecimento é um sinal. Todo sinal contém um significado. O sinal só é significativo para quem o entende. A fé é justamente essa leitura que, vendo e acolhendo o significado, acolhe o fato. Para completar a reflexão sobre o Evangelho de hoje, nós podemos recorrer à semente na terra, daquela passagem do Evangelho, onde se comenta por inteiro a parábola do semeador, onde Jesus explica de fato a parábola a todos naquele Evangelho. Mas a pergunta dos discípulos ecoa ainda hoje no nosso coração, porque fala para alguns em parábolas. Há uns há necessidade de uma
uma dedicação maior para de fato mostrar a sua fé. São pessoas que talvez estão apegadas ou acomodadas, ainda não demonstraram o amor a Deus e, portanto, pensando, raciocinando, se dedicando, precisam, através dessas atitudes simples, demonstrar que é importante a palavra, tanto que se dedicam a ela. E, portanto, a eles são ditos por meio de parábola, para que, querendo entender, mostrando a sua responsabilidade e comprometimento com essa palavra, busque meditá-las em seu coração. Que nós compreendamos, nos esforcemos para estar sempre ao lado do Senhor. E estando ao lado do Senhor, nós busquemos as suas coisas, a tenhamos como importante, a começar pela palavra. Que você busque ouvir, ler diariamente a palavra de Deus. Que você se inteire desta palavra. Este nosso canal, embora ainda escutado por poucas pessoas, tem esta pretensão de motivar a você a escutar a palavra e, partilhando de forma simples, deixar esta palavra mais clara ao seu coração, para que, escutando, você se dedique de verdade ao Senhor e, se dedicando a Ele, se deixe conduzir da sua vida até a eternidade, sendo em todo instante sinal da graça de Deus. Que assim seja e que você busque esta graça cada dia no seu coração. Que a palavra transforme, toque a sua vida, transforme a sua vida e mude os seus pensamentos. Fique em paz e que Deus te acompanhe hoje e sempre. Amém.